Bom dia mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal. O nosso texto desta segunda-feira, dia 17, João 8, 41 a 43. Vós fazeis as obras do vosso Pai. Replicaram-lhe eles: Nós não somos. Explicaram eles: Nós não somos nascidos de prostituição. Temos um Pai que é Deus. Respondeu-lhe Jesus: Se Deus fosse o vosso Pai, vós me amarias, porque eu saí e vim de Deus. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não compreendeis a minha linguagem e porque não podeis ouvir a minha palavra. Jesus está numa palestra, numa discussão com os fariseus, como era de costume no seu ministério. Ele tinha sempre os fariseus ao redor dele, não para aprender com ele, mas para buscarem ocasião contra ele, buscarem alguma falha, algum erro nele. E neste texto, que é um texto onde eles, os judeus, os fariseus, eles dizem que são filhos de Abraão. Há algum tempo eu já falei nesse texto, mas abordando a questão deles afirmarem que eles eram livres porque eram filhos de Abraão. Hoje eu quero pensar na ideia de que o filho busca fazer a vontade do Pai. Na verdade que humanamente isso não acontece na grande maioria das vezes na nossa sociedade. Porque os filhos hoje são orientados a viverem a sua própria vida independente dos pais. Isso antes mesmo deles alcançarem a maioridade. Eles já podem escolher a sua profissão, e isso é muito bom, mas eles podem escolher, inclusive, entre diante da sociedade ser homem ou ser mulher. Diante de Deus eles não podem escolher porque eles não vão fazer essa diferença, mas diante da sociedade eles escolhem isso. Então a tendência hoje é a desobediência e a não submissão aos pais. Mas no tempo de Jesus, a submissão aos pais ela era obrigatória. E então, quando os fariseus dizem para Jesus que eles são filhos de Abraão, Jesus diz para eles: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iam fazer as obras de Abraão, vosso pai. Por isso ele está mostrando aos fariseus que eles não eram filhos de Abraão. Mas qual é a diferença em ser filho de Abraão e ser filho de Deus? Porque o pensamento dos judeus era: quem é
filho de Abraão é filho de Deus. E eles declaram a Jesus uma coisa interessante: nós não somos filhos de prostituição. Ele está dizendo que eles não eram filhos bastardos, que eles eram filhos legítimos. E Jesus vai dizer para eles exatamente o que eles não queriam ouvir, mas o que eles procuravam ouvir. Vós fazeis as obras do vosso Pai. E Jesus, lá na frente, lá no verso 44, ele vai ser mais duro. Ele vai dizer: o vosso pai é o diabo, porque vocês querem me matar. Se vocês fossem filhos de Abraão, como vocês estão dizendo, vocês fariam as obras de Abraão e, consequentemente, fariam as obras de Deus, e vocês não iam procurar me matar. Mas vocês estão querendo me matar. Jesus, então, está dizendo que já existiam naquele tempo e existem hoje duas possibilidades de pai: os filhos de Deus e os filhos do diabo. E isso é pesado para qualquer um. Mas todo aquele que não é filho de Deus é filho do diabo, espiritualmente falando. Por isso, escolha a Deus como pai. O nosso pai terreno, nós não podemos escolher. Nós nascemos numa família. Mas o nosso pai celestial, ou o nosso pai na área espiritual, nós podemos escolher. E se nós escolhemos o Pai Celestial, nós somos filhos dele. E se nós não escolhemos ele, nós somos filhos do diabo. É duro, mas é verdade. Que essa segunda-feira possa ser abençoada para todos nós. Amém.